Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Professor Esquilassi, estamos aqui para a correção da atividade que eu passei para vocês sobre aquele texto falando sobre o planeta Terra, né? Principalmente o planeta Terra por dentro, né? Então, eu queria que vocês entendessem que quando eu peço para vocês lerem o texto e aí vocês poderem entender o que o texto está falando, refletir sobre ele, vai ficar muito fácil para responder, porque na verdade essas atividades, quase todas as perguntas estão relacionadas à sua capacidade de interpretar o texto, entender o que o texto está te falando. Então, isso você vai com o tempo, cada vez que você faz isso, você vai melhorando. Então, é uma questão de prática, uma questão de treino, né? O Cristiano Ronaldo não foi o melhor jogador do mundo e não é um dos melhores jogadores do mundo ficando em casa vendo televisão e não treinando. Ele treina, 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 treina muito para manter, inclusive até hoje, o nível em que ele está. Tá? Então você tem que praticar muito e que você vai perceber que quando você pratica muito, com o tempo vai ficando cada vez mais fácil interpretar os textos, porque você está treinando essa característica, tá bom? Então vamos responder aqui as perguntas. Né? A primeira pergunta da atividade aqui. Se você fosse capaz de cortar a Terra ao meio, o que teria em seu interior? Considerando o modelo da estrutura interna que nós vimos, né, do planeta visto nesse capítulo, faça uma ilustração para auxiliá-lo a identificar as principais camadas do interior da Terra. Eu gosto muito de usar, né, se você pega e põe o ovo para cozinhar, depois que o ovo cozinhou, o ovo está cozido, você vai com uma faca, sem tirar a casca, né, que geralmente a gente tira a casca para comer, mas sem tirar a casca, você, ou pede para um adulto, né, fazer isso para ajudar, você corta o ovo ao meio. E aí você vai olhar lá, você vai ver muito parecido como é o nosso planeta. Você vai ter a casquinha, né, do ovo, que vai representar a crosta terrestre, o branco, né, que é a clara do ovo que ficou branco, vai representar o manto, e lá amarelo ou alaranjado no meio você tem a gema, que cozida ficou sólida, né? E aí ela como se fosse o núcleo do planeta. Então é bem isso mesmo, né? O ovo cozido, cortado ao meio, você consegue entender como os cientistas acreditam que seja a nossa Terra por dentro. Tudo bem? Então é isso, tranquilo e fácil. E depois você pode até comer o ovo de brinde aí, que eu gosto de comer ovo cozido. Então vamos. Segunda atividade. Associe, né, as características listadas na coluna da direita com as camadas da estrutura interna do planeta Terra, que estão listados à esquerda. Então ele tem ali, necessariamente não está correto isso. Né? Então vamos lá. Primeiro vamos começar assim, crosta terrestre. Então, está escrito crosta aqui. Isso não necessariamente, isso aqui não é a definição de crosta terrestre, a não ser que você vai ler para ver se é. Né? Mas crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? A crosta terrestre, ela, em sua parte mais interna, ela é composta de material no estado sólido devido à enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele? Não, não é isso que é crosta terrestre. A crosta terrestre é formada por rochas sólidas próximas à crosta, as quais se deformam e adquirem consistência pastosa em regiões mais profundas, onde são submetidas a temperaturas e pressões elevadas? Não, também não. A crosta terrestre ela possui uma espessura média de 35 quilômetros na parte continental e de 10 quilômetros na parte oceânica e tem como componente principal o ferro. Está aqui. Essa é a definição de crosta terrestre, tá? Então você vai pegar no seu caderno e escrever crosta terrestre, e na frente você vai copiar esse aqui, tá? Aí depois ele quer saber o que é o manto. O manto, em sua parte mais interna, ele é composto de material no estado sólido, devido a uma enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele? Não. E a gente sabe que também não é esse. Se não é esse e não é esse, tá certo do jeito que está aqui. O manto
ele é formado por rochas sólidas próximas à crosta. Isso, porque lembra que o manto vem logo abaixo da crosta, as quais se deformam e adquirem consistência pastosa em regiões mais profundas, onde são submetidas a temperaturas e a pressões elevadas. Tá? Então, esse aqui está correto. Então, o núcleo só sobrou um. O que é o núcleo? O núcleo é esse primeiro aqui. Em sua parte mais interna, é composta de material no estado sólido, devido à enorme pressão que as outras camadas exercem sobre ele. Tá? Então, crosta terrestre é com esse terceiro, núcleo é esse aqui mesmo, manto é com o primeiro. Viu? Tranquilo, certo? Então vamos lá. Leia o texto abaixo sobre uma obra clássica da literatura mundial chamada Viagem ao Centro da Terra. E depois responda as perguntas. Tem alguns filmes sobre isso, né? Só que é tudo ficção, né? Mas vamos ver o que está falando assim. Vamos interpretar esse texto aqui para poder responder depois o que ele está perguntando. Um jovem e seu tio resolvem viajar ao centro da Terra. Dirigem-se, então, à cratera de um vulcão na Islândia, que acreditam ser a porta de entrada para o interior do planeta. Na incrível aventura, encontram um mundo subterrâneo repleto de surpresas que vão de oceanos a dinossauros. Parece fantástico? E é, mas trata-se apenas de uma história de ficção. O livro Viagem ao Centro da Terra, do francês Júlio Verne, não se aproxima nem um pouco da realidade. Então tá aí, ó, da onde foi retirado isso da revista Ciência Hoje das Crianças, que está disponível inclusive online. Então vamos lá, o que ele quer no item A. Se pudesse escrever uma carta ao jovem, ao seu tio, sobre os conhecimentos que temos atualmente a respeito do interior da Terra, o que você destacaria? Justifique sua resposta. Bom, o que a gente, o que se espera que tenha nessa carta, né? Que você coloque, né, na carta dizendo que as camadas, né, internas do planeta, considerando a estrutura e a composição de cada uma delas. Então, mais ou menos o que você colocou lá no História do Ovo, né, no item 1, que foi complementado aí na pergunta 2, certo? Agora, com base nos seus conhecimentos, a B, né? Então é isso, né? Porque ele está dizendo que com o teu conhecimento de como é o interior da Terra, dá para quebrar essa história de que teria um mundo, né, debaixo da Terra. E tem muitos filmes que tratam sobre isso, né? Que é um assunto, para quem gosta de filme de ficção, é muito legal mesmo assistir esses filmes, que eles vão para o interior do nosso planeta e lá encontram um mundo novo que ninguém sabia que existia, né? Então vamos para o item B. Com base nos seus conhecimentos sobre as perfurações da crosta terrestre de que temos registro, explique se seria possível aos seres humanos viajar a mais de 12 mil metros de profundidade. Bom, a gente menciona então aquele poço profundo de cola, né? Que, devido às altas temperaturas e pressões, não foi possível ao ser humano chegar a 12 mil quilômetros, desculpa, 12 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Então são 12 mil metros, que são 12 quilômetros. Por quê? Porque lembra, ia ficando cada vez mais quente, né? Então estava ficando impossível, inclusive com a possibilidade do derretimento do equipamento, que não suportava temperaturas tão elevadas assim lá a 12 mil metros ou 12 quilômetros de profundidade. Tá? E por último, o item 4. Embora estejamos em um planeta cheio de água, a água doce para consumo humano corresponde a uma parcela bastante pequena. Então faça uma pesquisa sobre o que é água de reuso. Em um grupo com mais 3 colegas, que deve ser organizado por seu professor, façam um projeto sobre como seria possível utilizar água de reuso na escola. Vocês devem apresentar o projeto em um painel, onde precisam explicar o que é água de reuso, onde ela pode ser utilizada e em que situações seu uso é contraindicado.
Então, em muitos países, isso aqui, não, claro que não dá para fazer em grupo, mas se você conseguiu realizar essa pesquisa, né, isso é uma coisa individual, você, assim, o que que a gente espera que vocês tenham encontrado, né? Que vocês expliquem, no caso, que a água de reuso, ou a chamada reutilização da água, ou também a chamada de utilização das águas residuárias. Então, isso quer dizer que essa água de reuso ela não é potável, então ela não pode ser utilizada em bebedouros, mas ela pode ser reaproveitada, por exemplo, em casa, quem faz reuso em casa, e água de lavar roupa, né? E também para lavar a calçada. Agora, no caso da escola, ela pode ser reaproveitada para lavar o pátio, entendeu? Então dá para fazer isso. Você pode até captar água de chuva, mas não pode consumir, né? Outro exemplo, você pega, capta água de chuva e utiliza para ficar lavando, por exemplo, a quadra, olha o tamanho das quadras que tem na escola. Então, para não usar a água que vem do aquífero Guarani, você pode utilizar a água que você armazenou com a chuva e aí você reduz o consumo da água na escola e não desperdiça água de alta qualidade para lavar o chão, tá certo? Então é isso aí, gente. Basicamente é isso, tá? Tranquilo. Leu o texto, interpretou ele, ficou muito fácil para responder. E quanto mais você fizer isso, melhor você vai ficar, tá bom? Então é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Até!